Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja muito bem-vindo mais uma vez a esse canal. Peço encarecidamente que você deixe seu like. Se você gostar do vídeo, deixe seu comentário. Se inscreva no canal se gostar e ajude aí no engajamento do canal, certo? Pois bem, então hoje eu quero trazer aqui a parte 9. Vamos continuar com a nossa série aí. A série tá demais, tá bombando aí, né? Tô gostando muito de fazer essa série. Eu já fiz várias séries aqui no canal, tá? Até porque eu tenho várias playlists aí. Mas essa aqui é uma série um pouco diferente, certo? Eu tô gostando muito, tá? Espero que vocês estejam gostando também. E é isso, galera. Sempre tentando trazer aqui base bíblica, tá? Pelo menos nessa série, trazendo aqui muitos versículos bíblicos pra gente conferir junto muitas coisas aí. E eu quero mostrar basicamente que as escrituras que estão certas e têm a razão das coisas. Não é eu, não é o Lucas que está dizendo. E sim a própria escritura que dá embasamento àquilo que eu quero expressar aqui dentro dessa série. Que é a questão da doutrina do aniquilacionismo, né? Os ímpios serão eliminados no lago de fogo, né? Na segunda morte. E não haverá aquele lance de tormento eterno como a religião explica, né? Como é o conceito popular e pagão que essa doutrina foi ganhando ao longo do tempo, né? Almas incorpóreas estarem queimando num lago de fogo físico em um tormento eterno, enquanto outras pessoas estão lá usufruindo de um paraíso, certo? Pois bem, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, então vamos lá. No vídeo passado, né, a gente viu essa questão aqui, ó, que o pessoal diz os mortalistas não fazem diferença de castigo entre os ímpios, etc e tal. Aí falei aqui dos muitos açoites e poucos açoites, talvez vocês tenham entendido, baseado nesses versículos aqui. Tá. Nós, mortalistas, no caso eu me incluo também, fazemos diferença entre quem viveu cometendo crimes terríveis a vida toda, que levaria muitos açoites, e no caso um simples ladrão de frango, né? Comparado com um simples ladrão de frango que levaria poucos açoites em tese. Bom, então é o seguinte, o inferno bíblico seria o quê? Já expliquei aqui, o inferno bíblico seria no caso Guiena, que ainda não existe, e vai ser inaugurado após a segunda vinda do Messias, tá entendendo? E todos os ímpios, todos os que fizerem o mal vão para lá, tá? Serem punidos lá. E depois que eles forem punidos, né, depois de lá, provavelmente serão mandados ao lago de fogo. E no lago de fogo eles serão eliminados completamente, eles não existirão mais. Certo? Ou seja, por isso que o lago de fogo é o que? A segunda morte. Ok? Espero que todos tenham entendido, certo? Bom, absolutamente sempre o tempo verbal é posto no futuro, nunca no presente. Então o Messias nunca disse que no inferno Guiena está havendo choro e ranger de dentes, né? Porque muitas pessoas pensam, a pessoa, o cara que fez o mal morreu, se ele faleceu, ele foi pro inferno, foi direto pro inferno lá ser atormentado depois de morto. Mas o Messias não disse que estava havendo choro e ranger de dentes, mas que haverá choro e ranger de dentes, ou seja, futuro. Tá entendendo? Haverá num tempo futuro. Então tá aqui, veremos mais adiante também que este inferno Guiena não será eterno pelo processo, mas existirá ele, ou seja, o Guiena ele existirá até que o Criador faça novos céus e nova terra. Então, onde o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, segundo Apocalipse 21. E o Criador, né, do Todo-Poderoso, limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? Ou seja, tudo isso. Então, se essas coisas já foram passadas, não faz sentido ter um lago de fogo físico onde as pessoas vão estar sofrendo eternamente. Porque, em tese, esse versículo aqui, tá entendendo? Vai ficar em contradição, certo? O versículo aqui, o texto fica contraditório, certo? Se a gente pensar dessa forma, galera. Bom, entretanto, tem aqui o conceito popular antibíblico. E o conceito ele se baseia no seguinte, ó. Ele significa o seguinte: ele é popularizado pela seita romanista medieval, né, no caso a Igreja Católica. Almas incorpóreas são conduzidos a um local de tormento já em atividade e lá são torturadas eternamente, certo? Essas almas elas estarão incorpóreas, elas não estarão
dentro de nenhum corpo, certo? Serão conduzidas a esse local de tormento e vão estar lá sendo atormentadas, certo? Dentro do lago de fogo físico, né? É o conceito popular antibíblico aí, é o conceito pagão popular que ele foi ganhando ao longo dos tempos, né? No caso, esse pensamento. Bom, o inferno bíblico, o verdadeiro inferno bíblico é basicamente o seguinte, ó. O castigo é proporcional aos atos de cada um e subsistirá futuramente após a ressurreição dos mortos. Vamos conferir esses versículos aqui de Mateus, todos estão no livro de Mateus. E o que esses versículos têm em comum? Bom, basicamente todos eles dizem a mesma coisa sobre a questão das trevas exteriores, que será no caso o Gehenna, né? O Gehenna em tese será um inferno bíblico, que é onde, né, a maioria dos ímpios em tese vão ser punidos, certo? E isso vai ser num tempo futuro. Vamos conferir esses versículos. Bom, Mateus capítulo 13, versículo 42 e 43 diz: E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, ou seja, haverá tempo futuro. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Resplandecerão também no futuro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é interessante, aqui vocês podem ver que o verbo está conjugado no futuro. Haverá pranto e ranger de dentes. E aqui diz embaixo que os justos resplandecerão, ou seja, indicando um tempo futuro, ok? Mateus capítulo 13, versículo 50 diz: E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quase a mesma coisa do versículo anterior. Mateus capítulo 22, versículo 13 diz: Disse então o rei aos servos: Amarrai-o pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, versículo 51. E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, quem não faz diferença entre o tirano e o ladrão de frango são os imortalistas, né? Aqueles que acreditam que a alma é imortal, que dizem que ambos levarão eternos açoites para todo sempre, né? Sim, faz sentido. No caso do imortalista, ele então pensa que eles levarão eternos açoites, né? Porque estarão sendo atormentados eternamente, né? Pelos séculos dos séculos, né? Segundo o entendimento. Então ficaria mais ou menos assim. Aí tá aqui, ó, eles dizem o seguinte, ó, os mortalistas creem que os ímpios ressuscitarão sem razão para serem aniquilados novamente. Bom, essa alegação é bastante repetida a exaustão no meio imortalista, principalmente para rebater a falta de lógica do próprio imortalismo, ou seja, uma grande hipocrisia. Quando dizemos que eles creem que os ímpios que estão no inferno terão que deixar o inferno para serem julgados, condenados, ressuscitados e voltarem de novo para o mesmo lugar, para continuarem queimando eternamente do mesmo jeito que antes. Ou seja, é um ponto de vista sem fundamento, é um ponto de vista que não faz sentido algum. E é o que eles defendem como a verdade, certo? E, como eu falei, é uma crença equivocada, tá entendendo? É um conceito extremamente religioso, uma narrativa fabricada propositalmente, tá entendendo? Para manter as pessoas através do medo nos sistemas religiosos desses caras aí, certo? Bom, como já foi dito, eles ressuscitarão para serem castigados, com poucos ou muitos açoites no Guiena, e somente depois serão eliminados na segunda morte, que é o Lago de Fogo. Por isso a ressurreição dos ímpios não é sem razão, como alegam os imortalistas, mas é para serem castigados, certo? Fazendo justiça por aquilo que cometeram impiamente aqui na Terra. Quem tiver dúvida depois pode assistir o vídeo novamente, reassistir. O vídeo vai estar aí, galera. Tá entendendo? O vídeo é grátis. Eu não cobro nenhum centavo pra passar informação pra vocês, não. O vídeo vai ficar aí, ó. Até Deus sabe quando. Até se um dia, sei lá, o YouTube ou o sistema quiser derrubar meu canal aí. Mas enquanto isso, o vídeo estará aí, né? Estará aí no canal. Então, se você tiver dúvida, assista, reassista. Tá entendendo?
Então tem um versículo aqui de Apocalipse 20 que é: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então vem a pergunta: que sentido tem um local de fogo ser lançado num lago de fogo? Pensa só, qual é o sentido disso? Então, galera, essas e outras vou continuar abordando, tá? Nos próximos vídeos. Próximo vídeo a gente vem com a parte 10, tá? E é isso, espero que todos tenham entendido, gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, tá? E é bom a gente, né, quebrar um pouco alguns paradigmas, tá? E é por isso que eu tô fazendo essa série também. Eu vou ficando por aqui, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.